Graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para indicarmos mais livros pelo canal Veredas Antigas. Nós estamos aqui com 9 livros falando sobre avivamentos. Na verdade nós vamos falarmos desses 9 livros. Logo após tentaremos gravarmos mais outro vídeo para falarmos mais outros livros sobre avivamentos. E gostaríamos de indicar para vocês, pelo menos na minha opinião, os melhores livros sobre avivamentos que temos aqui no nosso país, que foram lançados aqui na língua portuguesa. Eu acredito que será bênção para cada um de vocês. E eu gostaria de indicar os 4 livros sobre avivamentos de uns autores que eu gosto muito, que é o Leonard Ravenhill, que é o Porquê-Tá do Pleno Avivamento. Esse livro ele foi escrito em 1959, ele durou para chegar aqui no Brasil, em português, pela editora Betânia, essa é a primeira edição, em 1989. É um livro clássico, né? Grande parte dos pregadores do nosso país e fora do país também, ao redor do mundo, já ouviu falar desse nome, Leonard Ravenhill, através deste primeiro livro dele, Porquê-Tá do Pleno Avivamento. Então é um livro de suma importância para todos os brasileiros, pregadores, pastores. E o autor ele teve a honra de receber a W. Tozer para ser o homem que fez o prefácio do livro. Então é um livro muito bom, eu indico esse livro. Tem outro livro também dele, que praticamente não é bem o segundo livro, mas é o terceiro livro dele, que é a Oração de Avivamento, que é também um livro muito importante também para as pessoas que estudam avivamentos, estudam a história da igreja. É um livro muito desafiador esse livro. Eu não vou praticamente comentar o livro, porque tem muitos livros para poder falar, mas eu estou indicando por capa. Logo depois, com mais tempo, nós estaremos falando dos livros com mais profundidade. Então esse livro aqui, para mim, também é um dos melhores livros do autor, Oração de Avivamento, da editora Motivar. Eu sei que é um livro que está um pouco escasso de se achar, é um livro raro, mas vale a pena. Quem conseguir adquirir este volume, este livro, vai ser muito abençoado. Dos dois eu não sei dizer qual é o melhor, porque realmente todos dois são muito bons. Logo após também tem esse livro aqui, que é Os Sedentos por Avivamento, que é um outro livro também muito bom dele. Inclusive, quem escreveu o prefácio desse livro foi David Wilkerson, que tinha uma amizade muito grande com Leonard Ravenhill. Esse livro aqui ele é diferente dos demais, porque na verdade ele, no final do livro, ele vai citar 10 biografias. Eu gostaria pelo menos de falar aqui. Aqui no final desse livro aqui, ele vai falar sobre George Fox, William Griswold, Jonathan Edwards e outros, né? Savonarola, John Wesley, George Whitefield, Richard Baxter. Então tem 10, ele diz aqui, retratos de pregadores do avivamento. Então nós temos aqui 10 biografias, mini biografias no final desse livro. É um livro muito desafiador, um livro muito bom. Ele foi lançado em 71, esse livro, e com um título original que Sodoma não tinha Bíblia. E aqui no nosso país é Sedentos por Avivamento. Outro livraço sobre o tema de avivamento. E um outro livro também do mesmo autor é Avivamento à Maneira de Deus. Esse livro também é muito bom. Ele foi escrito em 1983, um ano antes de eu nascer. Um livro excelente também esse livro. Então Ravenhill ele estava cansado na época que ele era vivo de avivamentos, a maneira do homem. E aqui ele vai falar sobre o verdadeiro avivamento à maneira de Deus. Então esses são os 4 primeiros livros que eu estou indicando neste vídeo. Falta mais 5 livros. Eu disse que eu ia indicar 9 nesse primeiro livro, nesse primeiro vídeo. E esse é o Paixão pelas Almas. Esse livro do Dr. Oswald Smith, que é o conhecido como Senhor Missões. Esse livro também é um clássico da literatura cristã. Esse livro ele foi escrito em 1925, provavelmente com o título de O Reavivamento que Nós Precisamos. O título original dele é O Reavivamento que Precisamos. É um livro fantástico. Quem escreveu o prefácio dele foi Jonathan Goff, um grande missionário e mentor de Oswald Smith.
e também o Dr. Billy Graham. É um livro que vale a pena você ler. Se você não conhece o Dr. Oswald Smith, vale a pena você conhecer ele, principalmente através desse livro. Eu acredito que foi um dos seus primeiros livros. Um outro livro também sobre avivamento é do Dr. Richard Oral Robert, que é O Avivamento. Esse livro ele é da editora Shedd. Provavelmente o nosso pastor saudoso, Dr. Russell Shedd, ele fez questão de colocar esse livro na lista da sua editora. No livro dele, que Reavivamento, ele cita muito esse livro nas pregações. O Dr. Russell Shedd, ele fala muito de Dr. Richard Oral Robert, e ele diz que este homem foi um dos homens que mais colecionou sobre o tema sobre avivamento. Quase 10 mil títulos este homem ele colecionou. E é interessante neste livro, que é diferente dos demais, é que no final dele nós temos aqui uma bibliografia com quase 250 temas. Para quem é estudioso do tema sobre reavivamento, sobre avivamento, esse livro é diferenciado, porque ele vai citar aqui mais de 250 títulos diferenciados sobre reavivamento. Então vale a pena você conhecer, é um livro muito bom. Eu li esse livro neste ano, nessa quarentena. É um livro sensacional, fantástico esse livro, um autor muito espiritual. Um outro livro também que eu gostaria de indicar é O Fogo do Avivamento. Esse livro, na verdade, ele é um relançamento daqui da editora Ragnos, porque ele já foi lançado pela editora Candeia com o título de O Fogo do Reavivamento. E aqui ele está O Fogo do Avivamento. É o mesmo livro. O autor ele conhece muito bem sobre a história dos avivamentos. Esse livro aqui ele vai narrar a história desde Atos, desde o século 21, século 20, falando sobre avivamentos. Esse livro é de 95. Um livro muito bom também, vale a pena ter também esse livro. Um outro livro também que é um livreto da editora PES, Reavivamentos, Suas Origens, Progresso e Realizações. Também indico também esse livro, é muito bom. E um outro livro é A Senda do Calvário, de Roy Ezell. É o volume 1, tem o volume 2 e o volume 3. A princípio é que eu estou indicando apenas o volume 1. Um livraço também muito bom para você que quer estudar sobre reavivamento. Então fica aí a dica, esses 9 livros sobre avivamentos. Então, Deus abençoe cada um de vocês.